Ok, agora vamos terminar o nosso módulo e eu quero encerrar mostrando a transitoriedade do Velho Testamento para o Novo Testamento, o que foi cumprido em Cristo, ou o que se tornou novo em Cristo, ou ainda aonde estamos agora, também chamado de revelação progressiva, ok? Do Velho para o Novo Testamento, tranquilo? É por isso então, gente, que o Novo Testamento abre com Mateus. Por quê? Porque Mateus faz questão de dizer que Jesus é o Messias prometido e nele a profecia judaica foi cumprida. Ou que nele estava assim cumprindo as palavras ditas nos livros da lei, nos profetas e nos escritos, como o próprio Jesus disse. Observação interessante, em Mateus nós encontramos 3 grandes personagens do Velho Testamento, que são exatamente Abraão, Davi e Moisés. Aí você faz essa comparação de Mateus 17:5 com Deuteronômio 18:15, que você vai ver exatamente esse detalhe. E é em Mateus, gente, que vemos um número elevado de citações do Antigo Testamento, aliás, 29 vezes, e dessas 29 vezes citações, 11, Mateus faz questão de colocar essa fórmula. Qual é a fórmula? Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ok? Então são 11 vezes aí, e aí eu coloquei as vezes que aparecem em Mateus, tá ok? É por isso também que você vai encontrar somente Mateus, Jesus dizendo exatamente isso, olha. Não pensei que vim revogar a lei, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou tio a mais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17, 18. Então perceba essa transitoriedade. Então eu quero passar exatamente para essa transição do Velho para o Novo Testamento. Então vamos atentar para o cumprimento em Cristo ou para a chamada revelação progressiva, ok? E para facilitar o entendimento, eu criei alguns quadros ou paralelos, ok? Então vamos observar os quadros comparativo do velho para o novo, para a gente perceber essa transição, ok? Então de um lado aí está a transição, aí está o velho para o Novo Testamento, ok? Então vamos lá começar. A primeira transição aí que a gente percebe é exatamente isso, ó. O sinal e o selo do povo de Deus. Então, no Velho Testamento, o sinal e o selo do povo de Deus era a circuncisão. Quando você chega no Novo Testamento, o sinal e o selo continua tendo, mas agora não é mais a circuncisão, agora é o batismo. Percebe então? Então o princípio permanece, agora às vezes muda a forma. Entendeu? Muito bem. Outra coisa, ó. No Velho Testamento, você vai ver aí do Novo para o Velho a transição da celebração memorial. Perceba? O Velho Testamento, a celebração memorial era a Páscoa ou a ceia dos judeus. No Novo Testamento, quem é a celebração memorial é a ceia do Senhor. Então veja o paralelo da ceia judaica para a ceia do Senhor e como a ceia judaica apontava para Cristo. E aí é nesse sentido, irmãos, que a Escritura diz, e foi o próprio Jesus que disse, que se examinarmos, encontraremos Cristo. Então veja aqui, olha, então eu criei aqui o quadrinho, né? A ceia judaica com a ceia do Senhor. Então vamos lá. Aqui, ó, na ceia judaica, é o cordeiro que foi morto. Então o cordeiro é o tipo. Na ceia do Senhor, Cristo é o cordeiro de Deus que foi morto. Aqui na ceia judaica, o dia da celebração lembrava do livramento dos judeus da morte, ok? E da ira de Deus, né? E também
lembrava-os da libertação da escravidão, era a passagem, entendeu? E era no primeiro dia da festa. Então, o dia da celebração era o primeiro dia da festa dos pães asmos. Aqui na Ceia do Senhor, o dia da celebração é no primeiro dia da semana. Por quê? Porque este dia me lembra o dia da vitória de Cristo sobre a morte, me lembra da ressurreição de Cristo. Por isso é que é chamado do dia do Senhor, o dia que Cristo ressuscitou dos mortos, que mostrou que Senhor até da morte. Então é o dia que lembra da passagem do Senhor da morte para a vida, ok? Muito bem, então vamos continuar aqui, ó. Então, no Velho Testamento nós temos a ceia judaica. E, em primeiro lugar, é chamada de ceia judaica porque apontava para aquilo que aconteceu com os judeus. Já no Novo Testamento, a ceia do Senhor, por quê? Porque ela é chamada de ceia do Senhor, porque tudo aqui na ceia do Senhor aponta para aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus. Percebe? Segundo, os elementos dessa ceia aqui da judaica era o cordeiro, a Páscoa, o pão, as ervas amargas e o vinho, né? Já aqui na ceia do Senhor, os elementos dessa ceia são apenas o pão e o vinho, ok? Nessa ceia aqui do Velho Testamento, cada elemento tem o seu significado. No Novo Testamento, na ceia do Senhor, cada elemento tem o seu significado também. Então, olha só, lá qual é o significado dos elementos? Primeiro, o cordeiro assado simbolizando quem? Ou tipificando Cristo, ok? Nesta ceia, o pão, agora, é interessante isso, ó. Então vamos primeiro para o velho, né? Vamos lá. Segundo, as verduras amargas apontavam, lembravam o amargor do sofrimento da escravidão do Egito. E os pães sem fermento, ou os pães asmos, lembravam da fuga apressada, para lembrar a rápida fuga do Egito, quando não sobrou tempo para fermentar o pão, como diz Deuteronômio 16:3. E depois se acrescentaram o vinho. É interessante, então, agora no quadro do Novo Testamento, que na ceia do Senhor, o pão aponta para o corpo que foi entregue na cruz. E o vinho aponta para o sangue que foi derramado em favor dos nossos pecados. Ou exatamente o cálice, ele vai dizer que o cálice é o cálice da nova aliança, no sangue dele. Ok? Então temos que lembrar disso aqui, ó. No Velho Testamento, na ceia judaica, participavam dessa ceia todos os que estavam debaixo do pacto, ou aqueles que tinham o selo, lembra? Então todos os que confessavam, aqui no Novo Testamento, quem participa dessa ceia, são todos os que confessam Jesus como Salvador e Senhor. O dia da celebração no Velho Testamento era o primeiro dia da festa dos pães asmos, que era no dia 14 de Abides ou do mês Nissan, caía em março ou abril, entende? Aqui no Novo Testamento, o dia da celebração é o primeiro dia da semana. E por que era no dia 14 aqui no Velho Testamento? Porque era nesse dia porque foi o dia da passagem, da ira e da escravidão. Agora, por que no Novo Testamento é o primeiro dia de semana? Porque foi nesse dia que o Senhor passou da morte para a vida, ou nos lembra da ressurreição de Cristo. Agora deixa eu fazer uma observação importante aqui nesse ponto, e gostaria que você prestasse muita atenção aqui, ó. Então aqui do lado da judaica, ó. Note que, preste bem atenção nesse detalhe, não é a ceia judaica ou a Páscoa que os lembrava da passagem, mas o dia, ok? Era por isso que a ceia tinha que ser feita no primeiro dia da festa dos pães asmos, no dia 14, porque foi este o dia que Deus os livrou da ira e da escravidão do Egito. Este foi o dia que Deus passou por cima da casa daqueles que obedeceram
colocando o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E naquele dia eles foram livres da ira de Deus e também da escravidão do Egito. Da mesma forma, agora preste atenção na ceia do Senhor, que não é a ceia do Novo Testamento, né? Então, da mesma forma, não é a ceia do Senhor que nos lembra da ressurreição de Cristo, mas o dia, percebe? Então, celebramos a ceia do Senhor no primeiro dia da semana, porque nesse dia nos lembramos da ressurreição do Senhor Jesus, ou de sua passagem da morte para a vida. É por isso que esse dia é chamado de o dia do Senhor, porque esse foi o dia que Cristo ressuscitou dos mortos, ou que mostrou que é o Senhor da própria morte. Ok? Entenderam isso? Muito bem. Sexta observação aqui interessante. Esta ceia, ou a ceia judaica, é realizada uma vez por ano. No Novo Testamento, esta ceia é realizada todo o primeiro dia da semana, nos dizem os estudiosos que a igreja primitiva fazia isso. Agora fazemos uma vez por mês. E no nosso caso aqui, né, no primeiro domingo do mês. Mas devemos lembrar que no Novo Testamento não temos nada dizendo quantas vezes devemos fazer. Só diz que todas as vezes que fizermos essa ceia, estamos anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Então perceba que a ceia é o memorial da morte de Cristo, daquilo que Cristo fez por nós, tanto com o seu corpo como com o seu sangue. Agora, é o dia que nos lembra da ressurreição. Então isso tem que ficar bem claro, ok? Muito bem. Outro detalhe aqui, ó. Essa ceia foi chamada de festa da Páscoa, porque naquele dia era imolado o cordeiro pascal, ou o cordeiro que lembrava a passagem, ok? E esta ceia aqui do Novo Testamento foi chamada de festa dos ágapes, ou festa do amor, exatamente para nos lembrar de que somos os amados do Pai, que o Pai nos amou de tal maneira que deu seu Filho amado por amor. Ok? E lá naquela cruz, ele provou que nos ama para valer. Ok? E agora, este último detalhe aqui, ó. Esta ceia do Novo Testamento, ou a Páscoa, foi substituída pela ceia do Senhor, de modo que, olha só agora esse detalhe, não celebramos mais a ceia judaica, ou seja, a Páscoa, a ceia da passagem. Agora celebramos a ceia do Senhor. Portanto, esta ceia do Velho Testamento, ou a ceia da passagem, foi substituída pela ceia do Senhor. Agora não temos mais essa ceia do Velho Testamento. Agora nós temos essa do Novo Testamento. Em outras palavras, a nossa refeição solene é a ceia do Senhor Jesus e não a ceia dos judeus. É a ceia do Senhor Jesus que é o nosso memorial agora. É a ceia do Senhor que nos lembra do sofrimento e morte de Cristo. É a ceia que nos lembra da nossa libertação em Cristo, ou que fomos redimidos e justificados em Cristo. É a ceia que aponta para a vitória de Cristo e nos lembra da nossa vitória em Cristo também. É a ceia que nos lembra que nunca mais Deus vai aplicar sua ira em nós, os que fomos libertos por Jesus. Estamos em Jesus. Lembre-se, a ceia judaica foi substituída pela ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é superior à ceia judaica, à Páscoa. Por que ela é superior? Porque ela é somente uma sombra, ok? Ela apontava, e quando o real chega, a sombra sai de cena, ok? Então, para fecharmos aqui o nosso assunto, então no Velho Testamento nós temos a celebração, que é a ceia dos judeus, que é a Páscoa.
No Velho Testamento, nós temos a celebração, a nossa celebração é a ceia do Senhor. No VT, o dia da celebração dessa ceia, que é o primeiro dia da festa dos pães asmos, dia 14. No Novo Testamento, o dia da celebração dessa ceia é o primeiro dia da semana. E no Velho Testamento era um memorial daquilo que Deus fez pelos judeus. No Novo Testamento, a ceia do Senhor é em memória de Cristo. Daquilo que Cristo fez, ou fazemos em memória para nos lembrar daquilo que Cristo fez. Então veja que tanto os elementos quanto o dia da celebração nos lembra de Jesus ou daquilo que Jesus fez por nós ou em nosso favor. Percebeu a diferença então na transição? Então agora tanto os elementos como o dia aponta para Cristo, representa Cristo, lembra daquilo que Cristo fez, ao contrário daquilo lá, porque era só o dia que os lembrava, ok? Porque o pão era uma coisa, simbolizava uma coisa, a erva amarga outra coisa e os pães outras coisas, entendeu? Muito bem. Então, quanto à transição da celebração memorial, ok? Muito bem, vamos para outro quadro aqui, da transição da progressividade do velho para o novo quanto aos ofícios. Então veja bem, no Velho Testamento, quais são os ofícios que a gente tem? O profeta, o rei e o sacerdote. Olha agora o detalhe. No Novo Testamento, você não tem mais o ofício de profeta, de rei e sacerdote. Qual é os ofícios agora? O ofício de presbítero e o ofício de diácono. Olha um negócio interessante. A instalação no ofício, gente, no Velho Testamento, era a unção com óleo. Agora, no Novo Testamento, a instalação no ofício, tanto de presbítero como diácono, é a imposição de mãos, ok? Vamos entender essa transição aí, entendendo direitinho essa coisa do ofício. Então, vamos lá. Então, no Velho Testamento, queridos, nós temos 3 ofícios. Quais são eles? Profeta, sacerdote e rei. No Novo Testamento temos apenas 2 ofícios. Quais são eles? Presbíteros e diácono, ok? Muito bem. No Velho Testamento, os oficiais eram ungidos com óleo. Aí é só dar uma olhada em 1 Reis 1:39. Já no Novo Testamento, os oficiais não são mais ungidos com óleo, mas sobre eles impõem-se as mãos. É só dar uma olhadinha exatamente em Atos capítulo 6, verso 6. Por que não se unge mais com óleo? Lembra lá? Porque o óleo tipificava o Espírito. Agora todos os crentes já foram ungidos com o Espírito. Portanto, eles não precisam mais dessa representatividade, ok? Muito bem. Outra coisa, outro detalhe aqui, ó. No Velho Testamento, os oficiais eram chamados diretamente por Deus. É só dar uma olhada nos exemplos que tem lá de Moisés, depois os profetas, né? Então, tranquilo. Por quê? Exatamente, eles eram chamados diretamente por Deus, né? Eu queria mostrar isso aqui, ó. Às vezes o cara tá lá no campo cuidando, nunca foi na escola do profeta, né? E Deus simplesmente dizia, ó, é você e pronto, acabou, entendeu? E como é que se autenticava o chamado de Deus? Era através da sorte, entendeu? Já no Novo Testamento, gente, e aí tá todos os versos e os livros aí do Velho Testamento que nos diz isso, né? Já no Novo Testamento, os oficiais eles são escolhidos pela igreja em assembleia através de votos, ok? Então estabelece-se os princípios, ok? Que é exatamente quais são os princípios? É o dom e as qualificações de caráter, né? Ok? E aí é a igreja que indica, é a igreja que escolhe, e escolhe. Como é que eu sei que alguém foi escolhido?
através do voto, ok? Então ele tem que receber dos presentes 50 mais um, ok? Muito bem. No Velho Testamento, quem realizava a ordenação e instalação era um oficial. Então, somente no caso do rei, lembra quando nós falamos isso? É que eram dois oficiais, que era o profeta e o sacerdote, justamente porque o sacerdote representava os homens e o profeta representava Deus. Então, o rei tinha que ser ordenado ali, instalado por aqueles que representavam tanto Deus como os homens, justamente para mostrar que agora ele estava reinando em nome de Deus e em nome dos homens, ou representando Deus e os homens. Muito bem, já no Novo Testamento, quem realiza ou quem realizava a imposição de mão, no primeiro caso ali de Atos 6:6, foram os apóstolos, porque só tinham eles de oficiais, né? Dizemos assim. Só que depois que a igreja cresce, aí você vai ver em 1 Timóteo 4:14, que agora já é a imposição de mãos pelo presbitério, ok? Então, perceba aí, que houve mudança do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então, houve mudança no número de oficiais, houve mudança na escolha ou no chamamento, e houve mudança na maneira como se instala no ofício. Percebeu a transição? Muito bem. Então, por isso que nós não podemos ficar lá no VT. Entende isso? Vamos para outro quadro aqui dessa transição ou dessa progressão. Em relação ao sumo sacerdote, vamos ver lá. Só poderia ser sumo sacerdote, gente, alguém da tribo de Levi, mas ele tinha que ser da linhagem de Arão. Olha agora o detalhe. Jesus, gente, no Novo Testamento, é por isso então que Hebreus 8 vai dizer que se fosse depender da lei, Jesus não poderia ser um sumo sacerdote. Por quê? Porque a lei dizia que o sumo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Agora, Jesus é da tribo de Judá. Percebe o negócio? E ele é da linhagem de Melquisedeque. Olha o negócio interessante, porque é superior. Beleza? Então veja um negócio interessante. O sacerdote, gente, no VT, era apenas os da tribo de Levi. Então somente os da tribo de Levi poderiam ser sacerdotes. Olha no Novo Testamento. Novo Testamento, todos os crentes são sacerdotes. É por isso então que nós temos na Reforma os reformadores batendo duro no sacerdócio universal dos crentes, porque em Cristo todos nós agora somos sacerdotes reais, ok? É só dar uma olhada em 1 Pedro 2:9 e também em Apocalipse capítulo 1. Deixa eu só ver aqui para vocês. Apocalipse capítulo 1, o verso de número, exatamente aqui, o verso 6, e diz, vamos começar pelo 4, e da parte de 5, né? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, ok? Também no capítulo de número 5, o verso de número, deixa eu ver aqui, 9 e 10, ele diz, e entoava um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Entendeu? Então, perceba a transição agora. Por isso é que eu não preciso mais de um sacerdote mediano. Justamente por quê? Porque agora eu sou sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Lembra desse detalhe? Tudo bem? Então, só se entrava na presença de Deus, ou no trono de Deus, ou no santo do santo, o sumo sacerdote, ok?
Agora é exatamente isso que Hebreus 4,16. Então veja, ó, quem entrava no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote, e uma vez por ano. Agora, no Novo Testamento, todos em Cristo são convocados sem medo a adentrar ao trono de Deus. Olha o detalhe, não é mais no Santo do Santo, agora é no trono, ok? Por quê? Porque nós somos sacerdotes reais, então o rei está no trono, então nós podemos ir ao trono. Quando? Qualquer dia, qualquer hora, qualquer ano, entendeu? Em qualquer lugar. Olha a diferença, então perceba essa transição. Muito bem. Vamos agora para outra transição, o lugar de adoração, gente. Então perceba que o princípio continua, porque o princípio aponta, é sombra. Então vejam esse detalhe, ó. No Velho Testamento, o lugar de adoração era o tabernáculo, depois o templo. Então lembra disso, quando eles estavam nômade, era a tenda portátil chamada tabernáculo. Quando eles se fixaram na terra, ok? Quando chegaram em terra firme, né? Então o lugar de adoração era no templo, que era a casa de Deus. Agora olha o detalhe. No Novo Testamento, queridos, qual lugar de adoração? Qualquer lugar, aonde estivermos, ok? É por isso, então, olha agora o detalhe, gente. Quando Jesus, em João 4, 21 e 23, ele vai dizer para aquela mulher, porque a mulher estava em dúvida: Senhor, olha, uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é aqui no Monte Gerazim, que é o lugar de adoração. E aí, qual é a resposta de Cristo? Cristo vai dizer, olha, vai mostrar justamente isso. Isso era uma transição, isso apontava, por isso que ele diz assim, ó, mulher, vinha a hora e essa hora já chegou, que nem aqui nem lá. Por quê? Porque agora a questão não é o local, a questão é o adorador. Ok? Entendeu isso? Por que o adorador? Porque nós é que somos a casa de Deus, nós é que somos o tabernáculo de Deus, nós é que somos o templo. Ok? Hebreus 3:6 vai dizer que nós somos a casa, ok? E 1 Coríntios 3:16 e 6:19 vai dizer que nós somos o templo. E é por isso então, gente, que você vai ver Jesus dizendo em João 14:23 que aqueles que têm o Espírito, o Pai e o Filho, agora mora neles. Entenderam isso? Então o lugar de adoração agora é aonde? Aonde estivermos, porque nós somos o templo, nós somos a casa, nós somos o tabernáculo de Deus. Percebeu? Então todos aqueles agora que têm o Espírito de Deus habitando neles, esses são os verdadeiros adoradores, ok? Muito bem. Então, gente, perceba esse quadro que eu criei para vocês. Então, quando a gente olha para a revelação progressiva, você vai perceber exatamente isso, ó. O Pai no Velho Testamento é o Deus por nós. O Filho no Novo Testamento é o Deus conosco. Por isso que Jesus é chamado de o Emanuel, ok? Muito bem. E o Espírito Santo agora, e aqui é onde nós estamos, é Deus em nós. Agora preste atenção nesse detalhe. Portanto, gente, Deus agora não está perto de nós, mas dentro de nós. O Novo Testamento é claro em dizer que todos os crentes são moradas do Espírito. Só olhar esses versículos aí, desses livros. Lembre-se, às vezes que aparece na Escritura o termo perto está o Senhor, aí você precisa atentar aonde ele está e o que ele está significando. Então, olha só. Então, perto está o Senhor, ou está no Velho Testamento, e vai estar só no Salmo 34, 18, 145, 18, ou agora fazendo uma citação do VT, ok?
Porque Deus era por nós. Tem que perceber isso. Ou quando aparece perto está o Senhor no Novo Testamento, gente, agora está se referindo à vinda de Cristo como um evento futuro próximo. Ou seja, perto está a volta de Cristo, entendeu? É o caso de Filipenses 4, 5. Portanto, isso tem que fazer toda a diferença em nós. Muito bem? E outra coisa aqui, ó, que a gente tem que atentar, e aí é o último quadrinho que eu quero mostrar para você, desse comparativo do VT para o NT, ou a transição, ou a progressão, ou a revelação progressiva. Então você vai ver exatamente isso aqui, os mediadores. Então no Velho Testamento nós tínhamos Deus e os homens, que era mediado pelo profeta e às vezes pelos anjos. Então você vai ver muito isso. Deus trabalhando através do profeta, ou usando o profeta, falando ao profeta aquilo que as pessoas precisavam saber dele e da palavra dele, e às vezes eram os anjos que vinham. Muito bem? E também nós temos, então, o profeta e os anjos era o mediador entre Deus e os homens. Então, toda vez que Deus queria falar aos homens, ou ele usava o profeta e às vezes usava os anjos. Muito bem? No caso do homem em relação a Deus, quem era o mediador entre o homem e Deus era o sacerdote. Então, toda vez que o homem queria alguma coisa com Deus, ele ia por meio do sacerdote, porque o sacerdote lhe mediava, ok? Também nós temos os animais que mediavam, que morria no lugar do pecador. Agora perceba essa transição ou essa progressão. É por isso que você vai ver em Hebreus, que é o melhor comentário do Velho Testamento, né? Já falei isso para vocês lá no começo. Então, quando você chega em Hebreus vai ter justamente essa sequência, olha, dizer, gente, antigamente Deus falou muitas vezes, de muita maneira, aos pais pelos profetas, e depois você vai logo em seguida ver os anjos, e agora ele vai dizer, olha, só que Jesus é maior que os anjos, é maior que os profetas primeiro, é maior que os anjos, é maior que o sacerdote, é maior que os animais. Por quê? Porque agora é Cristo que toma o lugar do profeta, que toma o lugar do sacerdote e que toma o lugar no sacrifício. É por isso, então, que o Novo Testamento, 1 Timóteo 2,5, Paulo vai cravar isso, dizendo, gente, agora só existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus. Entendeu, gente? Então, é isso que a gente precisa entender da transição ou da transitoriedade do Velho Testamento para o Novo Testamento, ok? Maravilha? Então, para não esquecer a tarefinha, então, vocês têm que lembrar disso. Então, vocês receberam o livro, né, Introdução ao Antigo Testamento, aí você vai fazer duas tabelas. Quais são as tabelas? A primeira tabela é quem foram os reis do norte, do sul. Aí coloca lá quem é o nome do cidadão, quando começaram a reinar, quantos anos reinaram e se esse rei foi justo ou ímpio, ok? Tranquilo? E também para completar o seu trabalho, coloca lá em qual profeta estava na época desse rei aí, também fica bacana, né? A segunda tabela é dos profetas. Então, aí talvez aqui não precisa porque já vem na segunda, né? Então, dos profetas, então, ó, se eles são profetas do reino do norte ou do sul, né? Quando profetizaram, ou seja, qual reinado aí, e se foi antes, durante ou depois do exílio, e quais os livros eles escreveram, ou se não escreveu livro nenhum. Ok, gente? E aí, então, tá a bibliografia ou as bibliografias que a gente usou, né, para fazer todo esse trabalho, ok, gente? Então, que Deus abençoe vocês, né? Maravilha? E façam um trabalho, leiam, estudem, cresçam e caminhem a caminhada que Deus preparou para cada um de vocês, ok?
Muito obrigado e que Deus os abençoe ricamente no nome de Jesus.